Olá a todos e a todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão do Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui no nosso canal do YouTube. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez, levando um pouquinho de programação científica e museal ao nosso público online e contribuir com a divulgação das ciências. Meu nome é Luciano, eu sou o coordenador do Núcleo de Pesquisas aqui do museu, e hoje eu tenho a missão de apresentar e conversar um pouquinho com os nossos convidados em um momento muito especial, pois no Brasil e no mundo, nesta semana, nós comemoramos a 21ª Semana Nacional de Museus, que coincide com a data de hoje, 18 de maio, que é considerado o Dia Internacional dos Museus, de acordo com uma proposta reconhecida pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. É uma data muito importante para nós, né, que trabalhamos em museus, centros de ciência, casas de cultura, centros de memória, dentre outros, que divulgamos um pouquinho daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, além de associar programação específica com os temas que são propostos. E o tema deste ano tenta discutir um pouco a sustentabilidade e o bem-estar, uma vez que os espaços museais não devem abrir mão de pensar nos impactos que são gerados por uma instituição que, de uma forma ou de outra, podem impactar o meio ambiente e, de forma negativa, levar a algum tipo de ação que deve ser mitigada. Por outro lado, nós somos também um ambiente propício à forma de recreação e de lazer. E para abordar a sustentabilidade de museus, hoje, o título da nossa transmissão é Energias Renováveis, o uso em edifícios museais e o panorama da energia solar no Brasil, em que vamos apresentar um pouquinho o que se entende pela busca de nos adequarmos aos panoramas nacional e internacional sobre sustentabilidade em museus, com o uso de energia de fontes limpas, como a solar, e que a cada dia vai se mostrando como uma nova opção as energias derivadas da queima de biocombustíveis. E para isso, para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos dois especialistas que vão nos ajudar a entender como Brasil e Portugal encaram esse desafio e que vão apresentar para a gente um pouquinho dos resultados de seus trabalhos. Então, dessa forma, hoje nós recebemos aqui o doutor Manuel Cardoso Furtado Mendes. O doutor Manuel, que é formado, que ele é professor na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e atua nas áreas de engenharia e tecnologia, com ênfase em engenharia civil e ciências sociais, com ênfase em outras ciências sociais. Boa noite, professor. Boa noite. O doutor Manuel... desculpa, pode falar. É um prazer estar convosco. Tem a palavra, Luciano, desculpe. O prazer é nosso, desculpe interrompê-lo. Mas o doutor Manuel vai nos falar daqui a pouco sobre as possibilidades de uso de energias sustentáveis em equipamentos culturais, da forma que ocorre em Portugal. Já o doutor Lucas Faria vai nos falar sobre o cenário brasileiro de energia fotovoltaica, que recentemente sofreu algumas modificações. E ele vai nos apontar também como nós podemos usufruir desse manancial energético. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luciano. Boa noite, professor Manuel. Boa noite, professor Lucas também. O professor Lucas é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal e atua como professor titular 1 do ensino superior no Centro Universitário de Tom Paiva. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, e em nome do Gerdau, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença dos dois aqui, agradecer também à Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e ao Centro Universitário de Tom Paiva, que mediaram esse momento conosco aqui, para poder trazer os dois especialistas, e dizer também que o nosso museu, o Gerdau, está sempre de portas abertas, a parcerias institucionais como essas, e também de portas abertas ao nosso público, uma vez que nós abrimos de terças aos domingos, sempre às 10 horas da manhã, e fechamos às 17 horas, às 5, exceto as quintas-feiras, quando a gente encerra nosso expediente aqui às 22 horas. Para aqueles que quiserem saber um pouco mais da nossa programação, podem acessar o nosso site, que daqui a pouco vai aparecer aqui, que é o www.mmgerdau.org.br, ou podem ainda seguir as nossas notícias de programação pelas nossas redes sociais, pelo @mmgerdau. Nosso museu é patrocinado pela Gerdau via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então agora, gostaria de passar a palavra ao professor Manuel. O professor Lucas volta daqui a pouco para apresentar a sua fala, e ao final das duas falas, eu volto mais uma vez para a gente fazer
um debate, esclarecer mais algumas dúvidas. E, né, mesmo que você esteja vendo agora essa gravação, né, que está gravada, podem deixar depois aí as suas dúvidas, comentários, né, no chat do YouTube, e depois a gente pode reencaminhá-las aos dois palestrantes daqui, ok? Professor Manuel, a palavra é toda sua. Ok, então, mais uma vez, muito boa tarde. E quero começar por agradecer, para já, o convite que me foi endereçado pela doutora Paula Oliveira, que é a gerente do relacionamento institucional do Gerdau, não é? Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte, que aceitei com enorme prazer, não é? Ainda por cima um tema que me é muito querido. Portanto, como já foi dito, portanto, eu de facto tenho de facto alguma experiência na área da engenharia civil, mas fiz doutoramento em museologia, portanto, e na área das energias renováveis aplicadas a edifícios culturais ou de museus. Assim, no âmbito deste tema, que é muito importante e em discussão e divulgação, passo a apresentar algumas questões sobre a utilização das energias renováveis em edifícios de museus ou culturais, uma vez que, enfim, têm funções semelhantes, não é? Portanto, na minha tese, eu considerei fundamental verificar a existência da forte relação entre a museologia e o trabalho que desenvolvi, tendo efetivamente encontrado algumas boas razões que o justificam, como sendo... Pedia agora que fosse passando, por favor, os slides. Okay. A importância que a museologia às questões ambientais, a museologia defende a integração de outras áreas disciplinares na construção do pensamento museológico, a facilidade e a versatilidade da integração de energias renováveis nos edifícios destinados a museus existentes ou a construir de raiz, a forte e importante contribuição das energias renováveis para a sustentabilidade ambiental e económica. Portanto, face ao trabalho a desenvolver, foram definidos os objetos que pretendiam alcançar alguns objetivos, tal como fornecer algumas indicações sobre as grandes vantagens na utilização das energias renováveis nos edifícios destinados a museus. Dar indicações não só para os museólogos responsáveis pela gestão dos museus e acompanhamento de eventuais obras a efetuar, como para os projetistas que realizem os projetos de construção e remodelação / reabilitação de edifícios ainda para as tutelas responsáveis. Apesar da forte relação existente entre a museologia e o ambiente se encontrar devidamente sustentada, algumas interrogações se nos colocaram para reflexão, como sejam: de que modo a museologia reflete sobre a preservação ambiental? Em que áreas específicas pode a museologia atuar e contribuir para a preservação ambiental e das espécies? Em que medida se relacionam essas preocupações com a definição de museologia e o seu campo de estudo? Como se estabelece a relação da questão ambiental com o trabalho desenvolvido pelos museus? Será que a preservação ambiental tem alguma relação com a preservação patrimonial, que é uma das funções de base da museologia? Assim, para continuar o trabalho, selecionei vários museus, portanto, em determinados edifícios. Portanto, edifícios de diferentes locais do país, portanto, Portugal, tipo de edifício, vetustez ou mesmo período de construção. Edifícios de construção antiga com elevado valor histórico e edifícios com uma arquitetura moderna de construção menos ou mais recente. Foi fundamental seguir um critério e uma metodologia para a recolha de todos os elementos necessários, por forma a responder com eficácia às questões que escolhi tratar. Assim, numa primeira fase, sistematizámos os dados disponíveis e os exemplos de aplicação prática relativamente ao estado de desenvolvimento de diferentes energias renováveis. Após a recolha desses dados, seguimos para a fase de análise pormenorizada de cada uma das energias renováveis,
sob o ponto de vista da sua aplicabilidade aos museus ou edifícios culturais e sustentabilidade ambiental e económica, tomando como referência fundamental o ambiente entendido como um bem patrimonial. De seguida, procedemos à seleção e identificação das diferentes possibilidades de aplicação em função dos materiais e equipamentos específicos disponíveis no mercado internacional para a captação e produção de energias renováveis nos edifícios, portanto, culturais ou museus, referindo as suas vantagens e ou eventuais inconvenientes. Depois, prosseguimos para a observação direta dos edifícios de museus selecionados. Efetuadas as visitas de caráter técnico, fizemos uma análise detalhada do estado em que se encontram os imóveis, especialmente sobre o ponto de vista da utilização de energias renováveis, referindo, em alguns casos, outras situações encontradas que consideramos relevantes, nomeadamente a origem dos seus consumos energéticos. Por fim, tivemos como objetivo fornecer algumas indicações importantes, nomeadamente aos projetistas, museólogos e tutelas responsáveis sobre as possibilidades e vantagens da utilização das energias renováveis nos museus ou edifícios culturais para qualquer tipo de edifício em qualquer local. As visitas efetuadas, seguindo o critério referido, recaíram sobre os museus, especialmente aqui em Portugal. Portanto, o Museu Nacional do Trás, em Lisboa, o Museu Geológico de Lisboa, o Museu de História Natural de Lisboa, Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, Museu da História Natural da Universidade de Coimbra, Museu do Oriente, em Lisboa, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, Museu de Santa Clara a Velha, em Coimbra, Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Museu Municipal de Faro, Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, e ainda alguns museus no estrangeiro. Constatamos que, de entre os edifícios visitados em Portugal, e mesmo alguns no estrangeiro, com o objetivo de verificar o seu estado relativamente a terem ou não inseridas energias renováveis, na grande maioria deles, não encontramos instalados equipamentos específicos que indiciassem a captação e produção de qualquer tipo de energias limpas. No entanto, verificamos a existência de alguns casos práticos de energias renováveis aplicadas em museus, nomeadamente em Roma, no Museu del Bambini, em Minnesota, na Casa da Ciência, e em Nova York, no Brooklyn Children's Museum, onde os resultados económicos obtidos têm bastante importância cumulativamente com a sua contribuição para a sustentabilidade ambiental. É importante referir que todas as diferentes fontes de energias renováveis foram abordadas, descrevendo-se como cada uma é obtida, como são produzidas e tecnologia associada para a sua produção, quantificação de algumas produções, alguns custos, que tipo de impactos ambientais produzem e quais as vantagens ou inconvenientes na sua aplicabilidade em edifícios destinados a centros culturais ou museus. Existem vários tipos de fontes de energias renováveis passíveis de utilização, por isso aplicáveis praticamente a todo o tipo de edifícios, como eu já referi. Temos a energia mini-hídrica, que tem um impacto ambiental reduzido, portanto, depois temos a energia das marés, temos a energia das ondas, a energia geotérmica de superfície e de profundidade, energia eólica, biomassa e a energia solar, portanto, quer térmica, quer fotovoltaica. Assim, como algumas das conclusões gerais, demonstra-se ser possível equipar, se não todos, uma grande parte dos edifícios destinados a museus com infraestruturas individuais necessárias para a captação e produção de energia renovável a partir de uma ou mais fontes disponíveis localmente, uma vez que, técnica e economicamente, é possível que os equipamentos e materiais disponíveis no mercado para esse efeito.
Verificamos também a adequação preferencial da energia fotovoltaica aos edifícios de museus. E finalmente, e como importantes mais-valias, pensamos ter contribuído com esta tese, portanto, com este trabalho profundo, com um conjunto de informações que vão ajudar à sensibilização de responsáveis e técnicos a quem se propõe que nos futuros trabalhos procedam à inclusão destas ferramentas / equipamentos. E ter contribuído para o campo da museologia com indicações que visam a preservação ambiental e patrimonial de primordial importância para o bem-estar da humanidade presente e vindoura. Apresentamos também, aí assim no final da minha apresentação, algumas fotos elucidativas relativamente às energias fotovoltaicas instaladas em edifícios e em elaboração. Portanto, temos aí assim numa ecocidade, em Baden, na Alemanha. Temos depois na Federação das Indústrias Coreanas, em Chicago, e temos também uma fachada fotovoltaica na Alemanha, e depois temos uma arte glass fotovoltaica em São José da Califórnia. Portanto, concluo assim a apresentação sumária da pesquisa realizada para a elaboração da minha tese, mas depois, no final, podemos continuar a debater o assunto, falando de alguns tópicos que me parece oportuno, como sejam, por exemplo, as questões relacionadas com a museografia, uma vez que é fundamental que seja sempre tida em conta a utilização de materiais sustentáveis, nomeadamente o bambu, luminárias LED e muitas outras. Ainda no que se refere às energias renováveis consumidas ou a consumir nos edifícios de museus, poderão ter proveniência em fontes adequadas e instaladas localmente. Ou, como felizmente acontece atualmente em Portugal, a produção de energias renováveis fornecidas através da rede geral a todo o país é mais de 50% do total consumido, utilizando-se para isso vários tipos de energias renováveis com proveniência em diferentes locais e fontes de todo o país. Para já terminei a minha apresentação, depois falaremos os três no final. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. A gente vai fazer o seguinte, né? Na hora que o senhor foi falando, as fotos não apareceram, mas eu acho que daqui a pouco a gente pode mostrar as fotos, né? Sim. O senhor falou daqueles... Não tem problema, podem ficar aí com a apresentação, que contém praticamente o texto que eu aqui coloquei, e portanto, fica disponível para vocês, e dele fazerem o uso que entenderem, tudo bem? Mas vai ser interessante mostrar esses exemplos que o senhor comentou aí, porque nós aqui também somos um exemplo, né, de aplicação. Daqui a pouco a gente vai trazer esse dado aí. Mas então vamos dar sequência, né? Eu vou chamar então o professor Lucas agora. Muito bem. E aí, professor Lucas, então, você pode apresentar agora para falar para a gente qual que é esse panorama aqui no Brasil. E ao final, como eu falei então, né, a gente volta nós três, e aí o professor Manuel apresenta para a gente essas imagens desses exemplos que ele comentou aí, ok? Ok, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, né, os organizadores aí da Gerdau pelo convite. É muito satisfatório, né, saber que existe esse interesse na área de energias renováveis. Eu já estou nesse ramo aí há um pouco mais de 20 anos. Então, eu tive a oportunidade de presenciar muita coisa surgindo, muita coisa desaparecendo, muito equívoco sendo feito, e tentar explicar um pouquinho para vocês o que é que a gente precisa entender quando se fala em energia solar, para as diversas aplicações, uma delas, obviamente, para museus, mas existem outras e que muitas vezes são utilizadas de forma equivocada, e a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Então, eu coloquei um título para vocês, pessoal, você tentar ser sucinto, bem objetivo, né? Evitei a parte técnica para não ficar cansativo, mas só para vocês entenderem do que nós estamos falando, tá? E eu sempre gosto de começar assim, se alguém, né, falo isso com os alunos, se alguém sabe qual é o primeiro registro mundial, obviamente, de uso ou de utilização da energia fotovoltaica, ou melhor, da energia solar, que tem uma repartição da energia solar, a fotovoltaica, para qualquer tipo de trabalho.
E aí fica a pergunta no ar, logo, logo eu vou respondê-la para vocês aqui. Mas vamos tentar imaginar, né? Bom, então o título que eu dei foi coletores solares, módulos fotovoltaicos, que são coisas distintas. E uma coisa que, infelizmente, nós ainda não temos produto de fabricação em grande escala brasileiro, porém já é comum na Europa e alguns países asiáticos, tá? E eu vou explicar o que são os coletores híbridos. Bom, eu sempre começo também fazendo essa provocação sobre o potencial que o sol nos dá. Então, eu coloquei alguns itens, tá, pessoal? Essa fonte ela está um pouquinho desatualizada, mas não mudou muito, tá? O Sol ele produz aí, em média, 4 milhões de vezes mais energia do que consumimos atualmente no mundo. Não é no Brasil, não, tá, gente? É no mundo. Em apenas um segundo, o Sol produz mais energia internamente, não é a que chega para nós, que toda a energia usada pela humanidade desde o começo dos tempos. Na verdade, se a gente for pensar bem, né, falando de forma bem simplória, o Sol é um grande reator nuclear. A energia que a Terra recebe por ano vinda do Sol representa aproximadamente 15 mil vezes o consumo de energia mundial. Então, em um ano, o que o Sol produz e o que consegue chegar para a gente representa o nosso consumo 15 mil vezes, consumo do mundo. E um dado aí que eu gosto sempre de frisar é que o Brasil, nosso país querido aqui, ele tem uma média anual de 280 dias de sol por ano, ou seja, praticamente o ano inteiro, né? O que representa um potencial, não é o que a gente produz, tá, pessoal? Um potencial de 15 trilhões de megawatts por ano. Só para vocês terem uma comparação, Itaipu, hoje, né, que fica ali na tríplice fronteira, né? Ela tem 20 unidades geradoras, cada uma delas produzindo 14 mil megawatts de potência. E aí nós estamos comparando isso com os 15 trilhões de megawatts, né? É muita coisa, por hora. Itaipu fornece aproximadamente 17% da energia do Brasil, né, e abastece 73%, mais ou menos, do consumo paraguaio. E aí, temos que citar, pessoal, a Alemanha, porque, sem dúvida nenhuma, em termos de pesquisa, tecnologia, investimento, eles são líderes, juntamente com os americanos e com os... Agora não, já tem um certo tempo com os chineses. As usinas de energia alemãs, né, produziram 22 gigawatts combinadas de energia, um recorde mundial. Energia solar já chegou a suprir 50% da demanda da eletricidade do país, né, da Alemanha. Torna-se o líder mundial em energias renováveis. 20% da energia do país é renovável na Alemanha. Isso combinando, né, energia eólica, fotovoltaica e aquecimento solar térmico. Quase a mesma capacidade de geração de energia solar instalada do resto do mundo combinado. Olha o potencial. E aí vem a provocação que eu sempre gosto de fazer, é que nós, brasileiros, temos 286, quase 300 dias de sol por ano, e a Alemanha tem aproximadamente aí 140 dias de sol por ano, um inverno rigorosíssimo, e uma incidência de radiação solar muito menor que nós, tá? Como é que se fala? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Um pouquinho das tecnologias que existem hoje, tá, pessoal? O famoso coletor fechado foi uma das primeiras tecnologias que surgiram no Brasil. É o famoso coletor de banho, todo mundo conhece assim aqui no Brasil, né? Ele basicamente aquece a água a baixas temperaturas, mas o suficiente para o banho. Hoje, todos os programas do governo, né, de habitações para residências de baixo custo, elas têm por obrigação contratual a instalação desses equipamentos, tá? O que vocês vão ver mais para frente é fundamental para uma família de baixa renda. Um pouco de outros tipos de tecnologias, essa é muito utilizada para aquecimento de piscina, o famoso coletor solar polimérico. Observem que, diferentemente do outro, esse ele é mais simplório mesmo, é quase que um Lego. Você vai encaixando as peças, ele não tem proteção, não tem isolamento, não tem nada.
Isso quer dizer que ele se torna menos eficiente que um coletor convencional. No entanto, para a piscina, a energia que ele consegue produzir é suficiente. Não se justifica, aí que começa a brincadeira, o uso de uma tecnologia mais sofisticada, como, por exemplo, um coletor solar fechado, com vidro e tudo, para poder aquecer água para a piscina. Né? É matar um mosquito com um canhão. Então, isso tudo tem que ser avaliado aí pelos arquitetos, pelos engenheiros, na hora que se for fazer a instalação. Os não tão famosos coletores solares de tubo evacuado, eles, confesso que 99% deles vêm prontinhos da China, tá? Vantagens. Eles conseguem uma eficiência muito maior que um coletor convencional. Sem entrar muito no detalhe térmico da coisa, ele consegue absorver e reter melhor a energia solar. Então, o aquecimento dele é mais eficiente. Ele consegue absorver essa energia e aquecer a água para o que você quiser, pode ser para banho, para lavabo, até mesmo para piscina, né? Não é comum, mas pode ser usado de uma forma mais eficiente. Porém, a manutenção dele é muito mais cara. Não é qualquer instalador que consegue fazer isso. Então, é uma tecnologia que existe, a gente consegue ver no país algumas coisas, mas ainda não está lá com grandes aplicações. Tá? É muito raro. Isso a gente vê instalado quando a área que a pessoa tem disponível para fazer a instalação é muito pequena. Aí utiliza-se alguns produtos como esse. Vou avançar aqui. Algumas tecnologias, nós temos uma, inclusive, aqui em BH, fica no Cefet, ali no Campus 2, que é um concentrador solar. São equipamentos, pessoal, esse que vocês estão vendo fica no deserto de Mojave, na Califórnia. É lindo de morrer isso aqui quando está funcionando, porque esses espelhos côncavos que vocês estão vendo aí, né, basicamente, eles concentram a energia solar num ponto otimizado aqui dessa instalação, aproximadamente aqui, vocês não estão vendo meu mouse, né? Mas no meiozinho ali você vê um tubo, esse tubo é de vidro evacuado, ou seja, ele tem um tubo de cobre por dentro, um outro tubo de vidro por fora, e entre os dois coloca-se, ou melhor, retira-se o ar. As temperaturas que se atingem, elas são tão altas, pessoal, que muitas vezes para armazenar essa energia produzida, não se consegue fazer isso com água. Né? A gente sabe aí, lembrando lá da física básica, né? Que a água, a pressão atmosférica, ela ferve a 100 graus. As temperaturas aqui ultrapassam muito 100 graus. Então, eu teria que armazenar vapor aquecido, ou vapor superaquecido. Né? O que utiliza-se muitas vezes é sal, NaCl, né? Derretido, fundido, para poder armazenar essa energia e poder se consumir ela futuramente. Tá? A gente não tem aplicações como essa no Brasil, muito pouco. Só para vocês terem uma dimensão, né? Uma ideia da dimensão das instalações, são imensas. Né? E o engraçado é que os laboratórios que ficam próximos, eles são todos com ar-condicionado. Né? Aí é uma curiosidade para vocês. Então, você fica lá a 17 graus. Quando você sai, que você abre a porta, não estou mentindo, está 60 graus do lado de fora. Então, é complicado. E aí, vamos o famoso, né, coletor fotovoltaico ou módulo fotovoltaico. Enfim, cada um gosta de colocar um nome. E eu gosto de contar algumas historinhas aqui, quando esses coletores começaram a surgir. E nós tentamos fazer a primeira venda, né, oficial, explicando como essa tecnologia funcionava, e eu lembro que a gente era taxado de, olha, eu cansei de ouvir isso, olha, não existe isso é coisa, isso é bruxaria, não estou exagerando, tá, pessoal? Ninguém acreditava nessa tecnologia. E até bem pouco tempo atrás, vamos falar aí de 10 anos para trás, praticamente o uso dela no Brasil era muito pequeno. Tá? Alguém tem mais ou menos aí, eu sei que ninguém pode responder, né, mas uma ideia da eficiência desses módulos fotovoltaicos? Todo mundo acha, né, que é um equipamento muito eficiente, né, quando se pensa no conceito de produção de energia elétrica. Os melhores equipamentos, gente, chegam a 18%, 20% de eficiência. O resto é perda. Perda como, Lucas?
esses equipamentos aquecem, afinal de contas, eles estão expostos ao sol. Só que um coletor fotovoltaico, a gente não tem interesse que ele se aqueça. A gente quer que a radiação solar excite essas células fotovoltaicas para produzir corrente elétrica. E ao contrário do coletor solar térmico, esse coletor em específico, ele trabalha, esse módulo, né? Ele trabalha melhor em baixas temperaturas. Então, é estranho, né? Você tem que botar ele no sol, só que ele vai aquecer. Isso diminui mais ainda a eficiência deles. Então, quando a gente fala em instalação de módulo fotovoltaico, cuidado, pessoal. Muita conta tem que ser feita, não vai só no modismo, não, para saber se realmente é essa tecnologia que te interessa. Exemplo clássico. Se você colocar um coletor solar fotovoltaico, não, módulo fotovoltaico, do lado de um módulo para aquecimento de água, todo mundo vai achar que o módulo fotovoltaico ele é muito mais bonito. De fato é. Ele tem aquele aspecto mais tecnológico, né? Bonito de se ver. Só que o que vale a pena ser contado na hora de instalar é exatamente qual que é a sua aplicação. Ah, Lucas, eu quero instalar um equipamento, sempre é assim, um módulo fotovoltaico para aquecer a minha piscina. Pelo amor de Deus, nunca façam isso, gente. Módulo fotovoltaico é feito para produzir energia elétrica. Então, você tem que utilizá-lo para acionar, sei lá, sua geladeira, seu liquidificador, seu micro-ondas, enfim, televisão. Nunca, jamais para aquecimento de água. Aquecimento de água é uma outra tecnologia. Não comprem gato por lebre. É muito comum um cliente falar com você, eu quero aquele bonito, né? De fato, ele é bonito, mas você tem que colocar o que serve. E aí, moçada, só para a gente se posicionar, né? Eu falei bastante aqui de energia solar, e eu fiz uma pergunta no início para a turma, quando que a energia solar surgiu? Primeiro registro histórico. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro registro histórico é de 7 anos antes de Cristo, ou para alguns 7 anos antes da Era Comum, né, para os judeus. E ele foi criado provavelmente pela instalação que se descobriu, né, que foi os arqueólogos, né, conseguiram descobrir, provavelmente para algum tipo de cocção. Eu não vou seguir o trajeto todo, depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, mas eu quero enfatizar essa aí do século II a.C., que surgiu uma lenda na qual acreditava que o cientista Arquimedes, do famoso princípio aí de Arquimedes, ele conseguiu incendiar navios do Império Romano através de radiação solar. Isso 2 anos antes de Cristo, pessoal. Aí, né, se pensa, bom, mas isso é claro que é uma lenda. Recentemente, se não me engano, foi na Grécia, um pesquisador desenvolveu um espelho parabólico feito de bronze, que era um material que eles mais ou menos tinham na época, que conseguia focar a energia solar, concentrá-la, e aí ele conseguiu, de fato, incendiar uma embarcação a 50 metros de distância. Então, quando a gente pensa em energia solar, a última coisa que se pensa é para fins militares, né? Mas já está sendo utilizado. Os primeiros coletores mesmo para aquecimento, né, de água surgiram aí por volta de 1760, 1780. E os primeiros fotovoltaicos para produção de energia elétrica por volta aí de 1880, 1900, tá? Ainda com baixíssimas eficiências, pessoal. Nós estamos falando em torno aí de 5%, 6%. Tá? Então, você imagina você produzir um equipamento dessa complexidade para conseguir 6% de eficiência. Muito pouco, né? E aí, né, vamos correndo na linha do tempo. A primeira célula fotovoltaica foi, de fato, construída por Charles Fritts em 1863. Ela era monocristalina, se não me engano, feita de selênio. E, a partir de então, todo o equipamento veio sendo desenvolvido até chegarmos onde estamos hoje. Tá? Compara-se muito e fala-se muito do efeito fotoelétrico e confunde-se ele com o efeito fotovoltaico.
O que Einstein descobriu, e foi inclusive um dos motivos do Nobel dele, do prêmio Nobel, foi o efeito fotoelétrico. A gente não pode confundir com o efeito fotovoltaico. São coisas... O nome é parecido, porém são coisas distintas, tá? Então, existe uma lenda, direto eu escuto, olha, na verdade foi o Einstein que desenvolveu os equipamentos fotovoltaicos. Não, não foi, gente, tá? E aí, oficialmente, as instalações começaram aí por volta de 1960, ou seja, né, até muito recente o uso de equipamentos solares, tanto para aquecimento de água quanto para produção de energia elétrica. E aí, pessoal, boas notícias para nós, né? Estou falando de uma fonte que eu peguei no site da ANEEL de 2022. O Brasil supera a marca de 5 gigawatts de capacidade instalada de usinas fotovoltaicas com geração centralizada. O que são essas gerações centralizadas, né? Eu vou mostrar mais para frente, mas é um tipo de geração de energia elétrica diferente da distribuída. Geração distribuída é aquela em que você, por exemplo, você tem um sítio, você instalou várias placas fotovoltaicas, está produzindo energia elétrica e está injetando esta energia elétrica, injetando entre aspas, tá, pessoal? Na rede da concessionária. Aqui em Minas, né, é a CEMIG. E aí, eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que a CEMIG trabalhava e agora trabalha. Na verdade, não só a CEMIG, todas as concessionárias brasileiras, tá? É uma regra da ANEEL, é uma lei federal. Só para vocês terem uma ideia, e aí também foi inclusive tema aí para quem é professor, né, que gosta, foi tema de algum concurso público desses recentes aí. Agora não me lembro qual. Tá aí, gente, nesse gráfico de baixo que eu queria que vocês vissem, de 2014, né, a gente tem que olhar da direita para a esquerda. Instalações de energia fotovoltaica de 2014 até 2023. Observem que de 2014, que foi logo ali, logo atrás, né, alguns dias, 210 instalações, tá? São dados da ANEEL. 2022 foram, o número está meio ruim para mim, mas aproximadamente 792 mil instalações de energia, de usinas fotovoltaicas. O porquê desse número? Aqui que está a chave, tá? Bom, o Brasil começou a entender que, de fato, temos, né, um potencial solar imenso e que usávamos muito pouco. No norte de Minas, por exemplo, pessoal, que é um local, para quem não conhece, né, é um local muito árido, a produção agrícola é pequena e tem-se muito espaço, né? A gente tem, né, um potencial para instalações de usinas fotovoltaicas imensa. Muito bem. O que aconteceu de uns tempos para cá? Tá? Isso não foi surpresa, foi anunciado há mais ou menos uns 7 anos atrás. Todos já sabiam que isso ia acontecer. O governo estabeleceu um limite, uma data, e falou assim, olha, até antes dessa data, que era final do ano passado, final de 2022, todo mundo que fizesse uma instalação fotovoltaica iria injetar a energia na rede, é como se a CEMIG fosse a bateria da pessoa. Ia injetar energia na rede, ia ficar elas por elas. Trabalhava por compensação. O que é isso? Produzi 10, consumi 5, fiquei com crédito de 5. Não vou pagar energia elétrica esse mês, porque eu já injetei 10 na rede da CEMIG e ainda sobrou 5 para mim. Ah, não, eu produzi 10, mas consumi 20. Então, eu vou pagar só 10, pago a diferença. Sempre foi assim. A ANEEL, né, junto com as concessionárias, determinaram um marco. E esse marco aconteceu no final do ano passado, que era a taxação, e o pessoal confunde muito, não é taxação da energia solar. Ninguém está taxando o sol. O que se está taxando é a distribuição da energia elétrica. É como se as concessionárias falassem assim, olha, tá bom, eu deixo você usar a minha rede para injetar a sua energia. Mas essa rede, ela exige manutenção.
ela exige, né, que se faça reparos periodicamente, enfim, vocês que estão utilizando ela, né, ou seja, são consumidores e vendedores de energia, têm que nos ajudar a pagar. E ela fez uma escala de como que ia ser essa taxação da transmissão. Quem homologasse até o final do ano passado, homologasse os projetos nas concessionárias, está isento de pagamento desse imposto, vamos falar assim, até 2045. A partir desse ano, né, vamos colocar em janeiro, fevereiro desse ano, quem começou a homologar, tem uma escala que eu vou mostrar para vocês, vai começar a ser taxado. E aí a pergunta que sempre vem, ô Lucas, isso vai inviabilizar a energia fotovoltaica? De forma nenhuma, gente, nenhuma. Todo mundo acha que eu faço parte do governo quando eu falo isso, tá? Não estou ganhando nada com isso. Agora, de fato, o payback da sua instalação, né, quando você faz a conta, vou investir R$100 mil para fazer minha usina. Quanto tempo que eu vou ter esse dinheiro de volta? Isso vai mudar. Mas considerando que esses equipamentos têm uma vida útil declarada pelo fabricante entre 40 e 50 anos, ela ainda vale a pena. Ela só não começa a valer a pena para os economistas de plantão a partir de potências ou de cargas produzidas muito elevadas, porque o payback já começa a se tornar, entre aspas, inviável. É preferível você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio bobo, vou fazer uma super usina, vou investir muito dinheiro. Pode ser que, nesse caso em específico, é melhor eu colocar na renda fixa, que está pagando aí 13,75 por mês. Agora, para o consumidor, por mês não, perdão, quem dera, né, gente? Quem dera não, né? Sem inflação. 13,75 ao ano. Melhor, muitas vezes, para o consumidor menor, ainda continua valendo a pena. Tá? Depois, cada caso é um caso, pessoal. Onde é que você mora? Qual a sua latitude? Tem sombreamento no local? Tem área? Enfim, né? A gente precisa entender. Bom, como é que vai funcionar essa taxação? Né? Só para vocês entenderem. Vejam o que muda para o consumidor com as novas regras sobre a geração própria de energia. Nova regra também prevê transição, veja bem, transição, para quem optar pela geração própria a partir de meados de 2023. Então, o governo dividiu. Para quem começou no início do ano e para quem quer começar agora, do meio do ano, para frente. Então, foi criado um marco regulatório, que já foi aprovado há um ano atrás, e prevê as novas regras para quem quer optar pela geração própria de energia. Hoje, quem faz o uso de energia solar recebe um subsídio a não pagar pelo custo de distribuição, né, foi o que eu disse, que será mantido até 2045. O que muda com esse marco de 2022? Tá, gente? Que é o que eu estou citando. É a Lei 14.300 de 22. Todo mundo conhece, né, dessa área. Conhecida como Marco Legal de Microgeração, ou microgeração distribuída, né? Prevê uma taxação, tá? Ela é compulsória, obrigatória, e ela vai avançando. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Até quem fez a instalação após 7 de janeiro desse ano e até 7 de julho de 2023, entra nessas faixas aí de impostos. Tá? Então, por exemplo, fez esse ano, vai pagar 4,1 já descontado do que é injetado na rede, né? Direto, já vai ser descontado. E aí observem que à medida que os anos vão evoluindo, né? A gente chega aí até 2030 com uma taxação de 27%. Tá? Então, imagina quem homologou ano passado. Zero de imposto. E até 2045. Quem homologar a partir de janeiro de 2023 até 2030 pode chegar até 27%. Ou seja, quem conseguiu fazer essas grandes instalações até o final do ano passado amarrou o burro na sombra, como se diz. Você pode vender essa energia a um custo bem mais barato. E aqui, né, a adesão às mesmas taxas, ou parecidas, né, após 7 de julho de 2023. Observem que 2031 ainda vai ser discutido. E esses números, gente, a gente sabe que toda lei é assim, né?
toda homologação que acontece é assim. Mudou o governo, isso pode vir de novo, né, voltar a ser conversado e renegociado, enfim. Tá? É um número que a gente tem hoje, tá, para trabalhar. E aí eu sempre gosto de citar, pessoal, já estou me encerrando aqui, né, alguns casos de sucesso no Brasil, e aí vocês vão ver o quanto que isso é relevante para os brasileiros. Tá? Esse conjunto, para quem não conhece, é um bairro, chama bairro Sapucaias. Ele fica ali em Contagem, um pouco. Se você for pela Via Expressa, um pouco depois da entrada para a PUC, tem o conjunto Sapucaias. E, basicamente, a ideia desse conjunto foi a instalação de diversas placas para aquecimento de água. Isso tem muito tempo, tá, gente? Tem mais ou menos uns 15 anos. De forma gratuita, foi financiado pela CEMIG para pessoas de baixa renda. E aí, assim, eu poderia ficar aqui o resto do ano contando os casos que nós presenciamos lá. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, olha o quanto é importante para uma família de baixa renda. Vamos pegar só os valores em dinheiro, né? Que é o que, no final das contas, a gente não gosta de falar isso, mas é o que importa. Sem aquecimento solar, o custo médio de energia uma casinha dessa aí, era por volta de R$ 83,51 por mês. Isso há 15 anos atrás, tá, pessoal? Com a energia, com aquecimento solar, ou seja, aí nós tiramos o banho, né, da conta, que é o que mais é o vilão da conta de energia, foi para R$ 32. Aí você fala, não, mas só R$ 50? Para uma família de baixa renda, pessoal, R$ 50 era, né, naquela época, o sacolão do mês ou, né, a compra de mercado do mês, tá? É muito relevante, muito. Isso muda a vida da pessoa, tá? Algumas aplicações um pouquinho mais avançadas. Essa aqui foi na Petrobras, aqui em Betim. Um sistema para 652 metros quadrados de área coletora. Isso aqui, se não me engano, era água para o vestiário deles, tá? A Fiat também tem algo parecido. E aí, pessoal, é o meu xodó, tá? Foi um projeto de pesquisa que eu coordenei, junto com a professora Elizabeth. Essa Vila Vicentina fica em Sete Lagoas. É um lar de idosos, vamos falar assim, tá? Ela é organizada, né, de certa forma, pelo Rotary. E quando eu vi a vila, quando eu conheci, eu apaixonei de cara e falei, é aqui que vai ser feito o projeto e pronto, acabou. Vocês vão ver por quê. Eu tenho um videozinho curto para explicar para vocês, pessoal, a relevância né, de um projeto social. E agora nós já não estamos falando só para pessoas de baixa renda, mas para os idosos. Um dos problemas que a gente viu nessa Vila Vicentina, e que nós tivemos que desenvolver uma tecnologia totalmente nova, é porque o idoso, com a idade assim, mais avançada, ele já tem, por natureza, uma dificuldade de ter uma percepção da temperatura da água. Então, muitos se queimavam, porque não conseguia sentir direito a temperatura no corpo. Então, nós projetamos um sistema onde ele só aperta um botão. A água já vai sair na temperatura adequada, nem fria nem quente demais. Vai sair na temperatura adequada para eles. Esse projeto é uma joia. Eu tenho paixão por ele, gente. E aí, eu acho que eu consigo passar por aqui. Ou então, vou passar para os senhores verem, tá? Unir o útil ao agradável, ou melhor, energia limpa e renovável, economia no orçamento e melhoria na qualidade de vida de quem mais precisa. Esta é a Vila Vicentina. Falar que energia solar é tudo de bom é chover quente no molhado. O que a Vila Vicentina tem de diferente é a união entre a economia, a ecologia e a melhoria na qualidade de vida dos idosos.
Depois do sistema implantado, o custo com a energia caiu. E como a energia é algo importante no orçamento, isso representou também queda no custo total da manutenção. Mas os números não dizem sobre o que um banho quentinho pode melhorar a vida das pessoas. Não é só uma atividade a mais no cotidiano, é também ganho com a saúde e com a motivação em viver. Mas para a gente entender tudo isso, é preciso também entender a tecnologia que está por trás disso, quer dizer, que está em cima disso. Na Vila Vicentina, duas tecnologias inovadoras fizeram a diferença. A primeira é a usina fotovoltaica, a UFV. Essa tecnologia transforma a radiação solar em energia elétrica. São 14 módulos fotovoltaicos instalados no telhado da igreja que produz energia para a própria vila. E sempre que a usina produz mais do que a vila precisa, ela é cedida à CEMIG como forma de crédito. É isso mesmo. Além da vila produzir energia para si mesma, ela também pode fornecer para os seus vizinhos. Pode imaginar quanto isso é importante para o meio ambiente e para a economia? A outra tecnologia é a usina solar térmica, a UST. A gente já conhece. É aquela do aquecimento solar, com coletores, reservatório térmico e a rede de distribuição de água quente. A diferença é que na Vila Vicentina, ao invés de cada casa ter o seu sistema, a usina centraliza o processo. Isso facilita e economiza a manutenção e possibilita variar a inclinação dos coletores a cada estação, aumentando a eficiência. São 40 metros quadrados e 20 coletores solares que produzem cerca de 4.000 litros de água quente por dia. E aí, Lucas, como funciona o sistema? Bom, o que nós temos aqui é um conjunto de placas, né, de coletores solares, que a gente chama. A ideia é que essas placas absorvam a energia, né, a radiação solar. Então elas estão posicionadas de uma forma inteligente para absorver a maior quantidade de radiação possível. O interessante do projeto é que essa angulação, essa inclinação, ela varia durante o ano. E a bancada me permite, né, a estrutura me permite fazer essa movimentação, que é relativamente simples. Bom, então essa estrutura vai aquecer a água, depois essa água é conduzida para esses reservatórios aqui. Cada um deles tem 2.000 litros, né? Eles trabalham de forma independente, então eu posso amanhã, se eu quiser, dar manutenção no reservatório, enquanto o sistema não para, ele fica funcionando normalmente, né? E após essa água quente ser armazenada, essa água ela é recirculada, aqui a gente tem um anel embutido, onde eu consigo distribuir água quente para o pessoal, né? Então, todos os moradores, são 15 casas no total, todos eles recebem água do sistema de aquecimento solar distrital. E o conceito é justamente esse, né? Distrital porque se armazena energia em um ambiente, em um único ambiente, e depois distribui, né? Isso proporciona, é claro, uma economia de energia relativamente interessante para a comunidade, né? Principalmente uma comunidade de baixa renda. Com né, diminuição desse custo, nós podemos pagar uma mão de obra de pedreiro, né? Comprar algum material também que é necessário. Às vezes a gente ganha bastante material, muita coisa mesmo, mas mão de obra, dificilmente você consegue uma mão de obra, né? Uma pessoa inverter em mão de obra. Mas aí com dinheiro a gente consegue pagar essa mão de obra, né? Por exemplo, nós fizemos, né, as reformas todas lá nos pavilhões lá em cima, foi com essa economia que a gente conseguiu, né? E com mais algumas economias também, mas essa foi muito de grande importância. Né, conseguimos reformar todas as camas, conseguimos comprar algumas camas, conseguimos comprar alguns colchões também que estavam em estado precário. Então, foi diretamente para o nosso assistido essa ajuda total. É aqui onde fica todo o sistema de controle, onde eu tenho, né, basicamente a lógica, né, a estrutura que vai fazer com que isso tudo seja possível. Basicamente, o que a gente entendeu aqui em Sete Lagoas, e foi bem interessante, é que a água da cidade é uma água que a gente brinca, mas é uma água dura, ela tem muito calcário. E isso, se ela fosse injetada diretamente no coletor solar, existia uma possibilidade que em poucos anos eu perdesse esse coletor solar em função de incrustações internas, né? Entupimento.
É muito comum quando a gente vai tirar o chuveiro elétrico de casa, né, quando queima, alguma coisa do tipo, a gente vê aquele branquinho por dentro. Isso. Esse branquinho é o calcário, mas só que aqui em excesso, que pode parar o sistema. Então, a ideia, a solução feita, né, pela equipe toda foi muito inteligente. A gente trabalha aqui com um sistema de trocador de calor. Bom, a água que circula nos coletores não é a água da cidade, é a água mineral e, por incrível que pareça, comprada no supermercado da esquina. E a água que é atendida, né, que recebe, que vai ser fornecida para os moradores, é a água, sim, da cidade. Basicamente, o sistema solar aquece, é como se fosse um radiador de um automóvel. Ele aquece a água e a água é inserida nas casas, né, entregue para os moradores. Mas a água da cidade não percorre os coletores. É muito, muito interessante, muito legal. E essa rede é semelhante a uma rede de água fria. Então a gente consegue, por exemplo, ter uma pressão de abastecimento dos chuveiros melhor do que a pressão que a gente teria no sistema individual. E aí a gente consegue um maior conforto de banho. E esse tipo de instalação, né, ele é o segundo do Brasil e único aqui de Minas Gerais. E com características únicas também no Brasil em relação a monitoramento, acompanhamento, inclinação ajustável das placas coletoras. Então é um projeto bastante interessante. Mas água quente significa o quê para os moradores da Vila Vicentina? Ué, eu entro debaixo lá querendo ficar até mais tempo de tão bom que tá. Ué, né? Pode ser frio, pode ser quente, o negócio é controlado e bom. Entendi. A gente foi criado na roça e não tinha chuveiro elétrico, né? A gente tomava banho de qualquer jeito, né? E depois é que eu fui tomar banho no chuveiro elétrico, não acostumei com ele não tinha medo, né? Agora esse eu não tenho medo, esse é uma beleza. Aí traz aquela energia gostosa, né? E também só de pensar no sol, né? Aqui tá vindo o sol, eu gosto muito do sol, né? É muito bom. Quem teve essa ideia maravilhosa? Na melhoria da qualidade de vida do idoso, melhorou na questão do banho, que se tornou o banho mais prazeroso. Por exemplo, o idoso já tem, pela própria natureza, dificuldade em tomar banho, por ser um exercício físico para ele muito grande. E tendo uma água morna, ele mesmo, com um toque, ele resolve a temperatura, não tem problema de a temperatura estar alta demais, está no ponto exato. Isso torna para ele muito mais fácil e torna para ele autonomia. Ele sozinho resolve a questão do banho. Eles acabam ficando um pouco mais dispostos, mais comunicativos, melhor alimentação, melhor o descanso, o repouso deles. Além, obviamente, da gente estar usando aqui uma tecnologia, uma energia também renovável, né, isso contribui para uma série de fatores bem óbvios, né, que a gente tem, como economia de energia, redução o ganho dos créditos de carbono, né, que é uma faz parte aí do protocolo de Kyoto. O fato da comunidade ter participado da construção disso aqui. Cada morador aqui que a gente teve relacionamento aqui, a gente tem uma história que a gente poderia contar, né? Várias histórias de cada morador aqui que a gente teve uma convivência muito amistosa. Eles nos acolheram aqui de uma forma muito especial. O seu Jair, por exemplo, ali todos os dias fazia questão de fazer o cafezinho da tarde para a gente e convidar todos nós para tomar esse café. Muito legal. Você vê no olho daquela pessoa, daquele senhor de quase 90 anos ou mais que está aqui, o quanto isso é importante para ele e o quanto ele adotou isso aqui. Isso aqui agora não é mais do grupo, é deles. Nós vimos até agora como foi importante para o sucesso desse projeto a interação entre a tecnologia solar e a tecnologia social. Falamos do desenvolvimento de novos produtos e de uma aplicação muito diferenciada na Vila Vicentina. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria de destacar. É a importância para os nossos alunos, na formação dos novos engenheiros, essa oportunidade de vivenciar o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Porque lá na Vila Vicentina, os nossos idosos deixaram de ser simples usuários da energia solar e passaram a ser sujeitos dessa experiência. Enfim, essa é para mim a lição que fica desse projeto. A necessidade e a importância de um casamento que esperamos ser indissolúvel entre a engenharia e a tecnologia social. Mas principalmente para entender a percepção que se tem do uso desta tecnologia. Afinal, de que adiantaria tanta utilidade
se a gente não sentisse isso? Bom, pessoal, isso é um pouquinho do projeto. Convido a todos a visitar, é aberto, tá, ao público, tem só que agendar. E é isso. Eu agradeço aí ao professor Luciano, professor Manuel e a equipe da Gerdau como um todo. Bom, Lucas, que exemplo fantástico é esse que você apresentou para a gente, né? Realmente é de arrepiar, né? Quando a gente vê quando ciência e tecnologia aplicadas, né, as soluções dos problemas sociais podem beneficiar tanta gente, né? E ainda mais para a gente aqui agora, né? Voltando à nossa realidade, né, de museus. Professor Manuel, eu vi que o senhor trabalhou então com museus, né, tanto dos Estados Unidos quanto alguns aí da Península Ibérica. O uso, né, dessas energias sustentáveis lá era simplesmente para baratear o custo da energia elétrica ou, né, como nesse exemplo que a gente viu do professor, era também utilizada energia energia solar para o aquecimento da água, né, uma vez que esses países também são mais frios, e como que isso refletia nessa economia nos museus? Luciano, para já eu quero dar os parabéns aqui ao projeto do professor Lucas Faria, porque de facto é uma área interessantíssima e uma área social que eu acho que tem prioridade sobre todas as outras, porque são de facto as pessoas que, enfim, para onde nós caminhamos e que temos que respeitar e que temos que ter muito cuidado com elas. E, portanto, esse projeto, tal como está aplicado, acho extraordinário. Portanto, pessoas que, de facto, usufruem de uma tecnologia atual, a custos reduzidos e com bem-estar acrescido. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Agora, voltando à questão que me pergunta, Luciano, portanto, eu de facto trabalhei aqui as questões ligadas aos edifícios de museus e, portanto, eu visitei cá em Portugal, na altura não existiam e mesmo agora penso que ainda não estão a existir, porque temos uma vantagem, é que, como eu disse há pouco, mais de 50%, cerca de 59%, salvo erro, até há bem pouco tempo atrás, portanto, era energia fornecida através de meios renováveis, portanto, quer eólica, quer fotovoltaica, quer térmica. Portanto, nós neste momento, quando carregamos o nosso interruptor em casa, cerca de 59% da energia, portanto, tem origem, portanto, verde e, portanto, saudável e portanto, sustentável. Portanto, mas é evidente que os edifícios em si, aqueles que eu vi tinham e vi nos Estados Unidos, e vi em Itália, e vi em Estados Unidos e Itália, foi isso mesmo. Portanto, eles tinham, de facto, energia fotovoltaica. Portanto, eles tinham já umas células fotovoltaicas com um rendimento um pouco superior. Já na altura andava, não é muito grande, como disse o professor Lucas, enfim, se conseguirmos chegar... Agora parece que já há uns bifaciais que conseguem chegar aos 30%, não é? Mas é muito reduzido, portanto há umas perdas elevadas. Mas eles tinham uns projetos piloto, e eu estou-me a lembrar nos Estados Unidos, o Children's Museum. Portanto, eles, inclusivamente, para que, em termos pedagógicos, tivesse o efeito, eles tinham um quadro no exterior do edifício do museu em que tinham a produção e o consumo. Portanto, e eles tinham, grande parte do consumo, à mesma totalidade, aqueles gastos, é evidente que não com ares condicionados e equipamentos potentes, porque isso consomem bastante mais, não é? Mas eles usavam especialmente a energia fotovoltaica e a energia, portanto, solar térmica para os aquecimentos. Pronto, isto foi aquilo que eu vi. Agora, há uma questão que eu me debato e porque isto é uma coisa que me apaixona, esta área é uma coisa que me apaixona, porque é muito simples, em qualquer edifício, nós termos soluções que, enfim, podemos sempre aplicar algum tipo de energia, portanto, renovável. Portanto, nomeadamente a energia, portanto, fotovoltaica, porque nós cá em Portugal, inclusive, temos cerca de 300 dias de sol por ano. Portanto, também temos aqui um clima fantástico, às vezes
com prejuízos graves, porque depois temos secas, enfim, não temos muita água, que é o que estamos agora a atravessar, pelo menos na parte sul do país, mas de facto, em termos de produção de energia, nós temos umas condições extraordinárias para energia fotovoltaica ou energia térmica. Mas, para além disso, temos ainda a energia geotérmica. Essa energia geotérmica, enfim, qualquer edifício, praticamente, pode ser usado para a colocação de energia geotérmica, que nos permite ter um ar-condicionado a funcionar com custos muito reduzidos, ou seja, há cerca de 1/5 do custo que seria com energia elétrica normal. Sim, sim. Basta ter um espaço, ou até mesmo dentro do próprio implantação do edifício, porque é uma questão só de colocar em profundidade, portanto, as tubagens que vão buscar, portanto, as energias, as temperaturas que existem na Terra, portanto, tem uma sonda, depois tem uma bomba de calor e transforma, de facto, em energia que permite o aquecimento e o arrefecimento do edifício. E, neste momento, nós aqui na Universidade Lusófona temos um edifício a funcionar com 5 pisos com energia geotérmica. Portanto, isto é extraordinário, porque é um consumo muito reduzido comparado com a energia elétrica normal. Portanto, enfim, de maneira que a energia geotérmica, para além de ser em profundidade, também pode ser em horizontal. Pode ser, portanto, aí é mais aborrecido, porque temos de ter um terreno, enfim, com uma área superior, porque, enfim, temos que espalhar lá, portanto, as serpentinas e as sondas, e, portanto, mas em profundidade, enfim, nós com meia dúzia de furos, enfim, e dependendo depois da profundidade que necessitemos, podemos perfeitamente instalar isto em qualquer edifício, porque o custo não pode ser considerado como tal, isto é sempre um investimento, porque mesmo que fosse ela por ela, chamemos-lhe assim, eu acho que é sempre vantajoso nós investirmos no futuro de quem vem atrás de nós, porque nós estamos, de facto, a destruir, entre aspas, o nosso planeta, porque abusamos, de facto, dele e, portanto, fizemos coisas que penso que deveriam ter sido diferentes, não é? Sim. E, portanto, nós, qualquer investimento é sempre, de facto, interessante, nunca pode ser considerado um custo quando nós estamos, de facto, a preservar o nosso planeta. E, portanto, temos ainda a aerotermia, portanto, que é semelhante à geotermia, mas, portanto, é um outro sistema, portanto, que funciona e que nós cá, em Portugal, temos alguns edifícios equipados com, portanto, é um ar-condicionado, mas, portanto, tem a ver com a ventilação e, portanto, e com a produção também do ar-condicionado, portanto, do aquecimento e arrefecimento das casas. Depois temos a biomassa também, que nós cá, enfim, também produzimos com alguma facilidade, e não em muita quantidade, mas também, enfim, que temos aquelas coisas, os restos das árvores, aquelas coisas que podemos, de facto, produzir essa energia. Temos depois a hídrica e as mini-hídricas. As hídricas têm um impacto mais desagradável, não é? Porque, enfim, precisa de facto de grandes vales, cria outros problemas, mas as mini-hídricas, enfim, basta haver uma nascente, basta haver um declive, basta haver algo que permita apenas, enfim, uma tubagem e uma turbina, portanto, não mais do que isso. Portanto, basicamente, é evidente, são coisas mais complexas e tecnicamente são fáceis, portanto, e são tudo energias que nós podemos utilizar em cada edifício e mais propriamente os painéis fotovoltaicos. Também já existe no mercado películas finas que permitem, portanto, colocá-los em locais cuja arquitetura não sofre alteração. Portanto, digamos que não há inconveniente nenhum, portanto, é só uma questão de estudo, não é? Portanto, os arquitetos encontrarão com certeza uma solução, enfim, em vez de serem aqueles painéis tradicionais, que, enfim, em edifícios se calhar não fica muito bem, a não ser na cobertura que não se vêem, mas há soluções, portanto, há películas para colocar em vidros, portanto, há algumas soluções que me parece que deveriam ser utilizadas com muita frequência, e só assim, porque a produção massiva destas coisas é que vai permitir também baixar custos. Mas tem que haver, de facto, da parte dos governos, às vezes, vontade em mudar as coisas,
o que me parece que às vezes é difícil. Não sei bem porquê, ou poderei saber, mas pronto, também não são contas do meu rosário, não é? Como se costuma dizer. Portanto, acho que devíamos incentivar e caminhar mais depressa nesse sentido, porque acho que todos beneficiamos e teríamos todos melhores condições, e o planeta em si, nomeadamente, não é? Os nossos vindouros, portanto, porque o sol, de facto, como disse há pouco o professor Lucas Faria, é de facto uma energia fantástica, para além das outras, não é? Mas, portanto, o sol é uma coisa que tem que ser aproveitada e tem que ser estudada de forma de cada vez mais haver uma maior eficiência. E isso é possível investindo, portanto, para estudar, portanto, esses progressos. Portanto, a investigação é fundamental. E isso é que me parece que o ritmo ainda não é muito elevado, mas pronto, nós vamos esperar que a curto, médio prazo as coisas possam melhorar bastante, porque é esse o meu desejo, não é? Depois temos outra questão importante, ainda ligada aos museus, portanto, é a museografia. Portanto, quando falo da museografia, é a forma como as exposições são feitas. Eu acho que tem que se ter mais cuidado na escolha dos materiais que são usados, portanto, na museografia, portanto, nomeadamente os materiais, portanto, os sistemas de iluminação, a reciclagem dos papéis, o aproveitamento das águas, a reciclagem das águas. Portanto, enfim, tudo isto são pormenores que não são pormenores, são por maiores. Sim, sim. E, professor, desculpe interrompê-lo, mas a gente tem um dado nosso aqui, do nosso museu. Aqui no MM Gerdau, a gente assina o que a gente chama aqui de uma fazenda solar, né, e um dado que chegou para mim agora há pouco aqui, né, que a gente consegue até, né, nossa energia aqui, ter uma economia que varia de 13% a 15%. Né? E uma dúvida que gostaria que o senhor respondesse, depois eu vou passar para o Lucas também, para ele explicar para a gente o que é essa fazenda solar, é que é o seguinte, né, aqui a gente não pensa apenas nessa economia da conta, mas a gente também pensa, né, na mitigação dos impactos. Né? Esses outros espaços que o senhor pesquisou, eles também tinham esse aspecto, eles também buscavam diminuir os impactos que nós causamos ao meio ambiente? Claro. Pronto, eu acho que sim, há muita coisa por fazer, Luciano. Eu acho que, mas pronto, temos que todos empurrar um pouco, não é? Sim, sim. E ir de facto falando e incentivando, com palavras pelo menos, não é? Por forma a que as coisas evoluam, porque todos ganhamos e os nossos vindouros também têm o direito de viver em condições. Eu dava a palavra agora a quem dela quiser fazer uso. Lucas, diante disso que eu falei, como que você explica para a gente como é que funciona uma fazenda solar e como que essa economia ela vem nas nossas contas de luz? Tá, muito bem. Basicamente, Luciano, existem duas formas de você utilizar a energia que você está... Vamos falar de energia fotovoltaica, né? Produção de energia elétrica, que acho que a que você está se referindo. Tem hoje basicamente duas formas. Você pode produzir, colocar as placas fotovoltaicas e armazenar a energia em baterias, tá? Existem essas baterias já, você consegue comprar, inclusive chinesas, tá? O problema é que o preço é um absurdo. Ela inviabiliza totalmente o investimento. Tem muita pesquisa na área, aqui no Brasil e em BH mesmo, a gente tem muitos professores trabalhando nessa área de baterias à base de lítio, dentre outros materiais. Bom, qual a alternativa mais viável? Utilizar a rede da concessionária, no nosso caso aqui em BH, né, em Minas, a CEMIG, como a nossa bateria. Tá? Então, eu injeto, é um medidor de energia que a gente chama bidirecional. Então, todos nós temos o nosso medidor de energia em casa. Né? A energia a concessionária te entrega, você utiliza, o reloginho lá gira, no final do mês você vai lá, né, ela emite a fatura e te cobra. Esse relógio, basicamente, ela faz a medição do que você está consumindo, mas também do que você está injetando. Beleza? Então, se você está consumindo, vou chutar, 200 kWh mês e está produzindo 300, sobra 100. Esse 100,
para o pessoal que instalou até o final do ano passado, fica de crédito na concessionária, se não me engano, tá? Até 5 anos. Então, você fica de crédito, fica lá armazenado, eventualmente você pode vir a consumir. Eu não sei exatamente se a data é essa, tá, Luciano? Mas não passa disso. Esses modelos de fazenda solar que estão surgindo, eles surgiram basicamente quando o empresário, o investidor, ele viu que a nossa tarifa, a nossa energia elétrica, anualmente ela sobe quase que exponencial. Os agregados em cima dela, né, que são os impostos, né, ICMS, enfim, todos os impostos que a gente paga, torna o consumo dela inviável. E eu quero agora ser um produtor de energia elétrica e vender essa energia elétrica para o meu vizinho. Né, eu posso vender as cotas, inclusive, eu monto a energia, posso criar uma usina de energia fotovoltaica aqui em Minas, que custa 10 milhões de reais, mas eu não vou achar ninguém para comprar ela por 10 milhões. Mas eu vou conseguir fatiar ela em pedaços. Então, essa usina vai ter vários CNPJs, como se todo mundo fosse um pequeno dono ali, né? Comprou uma cota e essa energia ele pode fazer o que ele quiser com ela. Tá? Ele pode, desde que esteja no CPF dele. Tá? Tem esse detalhe. Então, até o ano passado, isso se tornou muito aprazível, porque expectativa de diminuição de impostos, eu acho que é ilusão a gente falar nisso. Diminuição no custo da energia, também acho pouco provável. Tá? Então, é muito melhor eu produzir minha energia, por que não ganhar dinheiro com ela? Né? E o que está acontecendo, essa onda, né? Você vai muito ao centro-norte de Minas, né? Que é o Curvelo, aquela região, a gente vê muitas fazendas solares, porque as terras daquela região, elas são um pouco improdutíveis, né? O solo é um solo muito seco, muito pobre em minerais e tem muito cristal. Então, dificulta muito para a plantação e para a criação de agropecuária. Então, constrói-se essas usinas, né? Tem toda uma preparação técnica, e aí você pode ou vender para a própria concessionária, ou, de fato, se você tem, exemplo, você tem uma criação de porcos gigantesca ou de bovinos, e você precisa de muita energia para manter aquecimento, para manter limpeza, acionar bomba. Muita gente usa para isso. Tá? As possibilidades, elas são infinitas. Mas o que eu friso sempre é o seguinte, tudo depende do que é que você quer. Eu cansei de ver arquiteto e engenheiro projetando ou vendendo instalações de equipamento solar pela beleza do que pela aplicabilidade. Olha só. Porque você é muito rico, você tem lá milhões, aí você tem uma mansão, e você fala, eu quero trabalhar com energia solar, porque é bonito, eu quero parecer ambientalmente correto. Beleza. Para que você quer? Eu quero porque eu tenho uma hidromassagem, eu tenho piscina, eu sei, não sei. Não, então você não precisa de energia fotovoltaica, você precisa de energia solar térmica. Só que a solar térmica tem um boiler gigante que aparece, é prata, né? Muitas vezes o pessoal acha que é feio, mas, enfim, né? A gente ainda tem muito caminho para percorrer até chegar nisso. O que não se deve fazer, e você pode perguntar para qualquer pessoa na área de solar, nunca use energia solar, seja ela fotovoltaica, ela como sendo fotovoltaica, para acionar o seu chuveiro elétrico. Pelo amor de Deus, nunca faça isso, tá? Porque é jogar dinheiro fora. Mas, professor, levantou aí uma questão que me parece que é muito importante, a questão das baterias. De facto, isso é uma tecnologia que é muito cara neste momento. Portanto, nós, cá em Portugal, há quem também tenha sistemas nas suas próprias moradias, mais aí, mas, enfim, houve uma altura que, de facto, podiam produzir e vender a um preço até mais vantajoso, mas há um tempo a esta parte isso deixou de existir, portanto, consome, isso não, mete na rede, mas eles já não lhe pagam assim valor nenhum significativo, portanto, e não podem acumular, porque as baterias para acumular a energia são caríssimas,
portanto, não há hipótese. Portanto, isso é de facto um problema que eu acho que deveria ser resolvido, mas penso que irão ver isso certamente. Mas é um facto que tem sido sempre um problema. Portanto, ou se produz e se consome, ou se produz e se mete na rede. Portanto, porque nós acumularmos para gastarmos para o mês que vem ou para o outro mês, não temos essa hipótese também. Bom, uma dúvida que me surgiu aqui, né, da fala dos dois, é que é o seguinte, né, minha diretora, a Márcia, aqui do museu, se ela virar para a gente aqui e perguntar, né, qual seria a melhor forma de utilizar uma das formas de energia renováveis aqui no museu, e aí eu vou pedir uma resposta rápida dos dois, né, que nosso tempo está se encerrando, o que vocês indicariam? Luciano, eu posso começar por indicar aquelas que eu acho que se aplicam em todo lado, que é a geotermia e a fotovoltaica e a térmica, não é? Portanto, há aqui três energias que me parecem que não têm problema nenhum em utilizá-las. É a térmica, fotovoltaica e a geotérmica. Sim. Eu acho que, Luciano... O Luciano está a reentrar, me parece. Será que ele nos escuta? Bom, vou responder, né, para a gente... Sim. Depois ele deve olhar isso. Só responderam ao André aqui no chat. Posso sim, viu, André? Eu aguardo aqui, tá? Bom, com relação às aplicações em museu, confesso que a minha experiência em museu, em específico, é muito pequena, tá? Eu acho que a primeira coisa que vocês deveriam levar, ou que eu levantaria, era exatamente qual é, de todas as fontes aí que vocês têm, né? Enfim, deve ter vestiário, deve ter a parte de iluminação, elevadores, enfim, né? Entre outras coisas. Qual delas, de fato, é a maior carga térmica de vocês? Eu acredito, não sou especialista em museu, mas eu acredito que a parte elétrica, né, de, digamos assim, computadores, a parte de iluminação, talvez elevadores, é a parte que mais impacta, né? Não sei, eu acredito que vocês não devam ter vestiários, coisas do tipo aí que justifique o uso da energia térmica. Eu apostaria, nesse caso, no uso, já que a Gerdau já tem a usina, né, e já está tendo essa economia, tem algumas coisas simples que a gente faz numa usina que já está pronta, Luciano, que chega a aumentar a eficiência dela em até 10%, para você ter uma ideia. Uma delas é limpeza. Parece bobeira, mas a gente vê muito, em Curvelo, por exemplo, eu vejo muito, falta de uma manutenção periódica com a limpeza. Pegar detergente neutro e limpar as placas. Mais nada. Só isso. Segundo, aí você já precisaria de um profissional mesmo. Tentar checar pontos que a gente chama de hotspots. São pontos quentes, né, em algumas células, e aí com a câmera termográfica você consegue ver que pode ter uma trinca ali que está tendo uma fuga de energia, vamos chamar assim, que você poderia estar utilizando e está derrubando sua usina lá embaixo. O que é normal, tá? Acontecer. Tem choque térmico, tem uma série de fatores que acontecem que podem danificar uma placa, tá? Eu acrescentaria também usar os consumíveis, quando digo consumíveis, são luminárias, portanto, de baixo consumo e LEDs, não é? Porque, de facto, é fundamental. Bom, gente, enquanto vocês estavam respondendo aí, eu acho que vocês perceberam, né, que a gente falando de energia, a bateria do meu notebook acabou, eu tive que trocar aqui para chegar mais próximo da tomada. Não tem energia fotovoltaica, Luciano, acabou de apagar a minha luminária aqui também, ou seja, né, não é que a gente esteja fazendo economia, mas as coincidências. Mas, professor Manuel, professor Lucas, né, queria mais uma vez agradecer, né, por essas falas até inspiradoras, né, como o Projeto Lucas, as dicas que nos deram aqui, que foram muito maravilhosas, né, que a gente vai com certeza usar aqui. E gostaria, né, de contar, né, com os dois em futuras oportunidades, né. Com certeza esse assunto não é encerrado aqui, né. Eu acho que Luciano, foi um prazer enorme estar presente aqui convosco, naturalmente, não é? Portanto, eu estou disponível para vocês entenderem e pronto, enfim, disponham, é isso que eu vos posso dizer, disponham aquilo que eu sei, que enfim é sempre pouco, não é? O que nós sabemos é sempre pouco,
mas esse pouco eu posso, de facto, partilhar. E é essa a minha função e a função de nós todos, naturalmente, porque é para isso que cá estamos, não é? Ai, que ótimo, e é sempre bom buscar esses exemplos, né, de uma outra realidade, né, das condições de Portugal, da Europa. Eu né, acho que sempre sim, inspiram. eu adorei ver aqui, portanto, o projeto do Lucas, acho que de facto é extraordinário, portanto, como é que se fazem pessoas felizes com uma coisa tão simples que, pronto, acho fundamental isto, não é? Portanto, acho ótimo e dou-lhes parabéns, que já lhe dei e repito. Eu agradeço, professor. O projeto é de várias pessoas, infelizmente não dá tempo de citar aqui, mas realmente marca muito, né? Sim. Que bacana. Okay. E gostaria de deixar também um convite para os dois virem aqui nos visitar, né? Quem sabe pensar em parcerias, né? Sim, e deixar também um convite a todo o público que assistiu até agora, né? O nosso muito obrigado, e que nos visitem aqui também, né? Vou repetir mais uma vez o site, né? Que é o www.mmgerdau.org.br, como está aparecendo aqui embaixo agora, por onde vocês podem ver nossa programação. Hoje mesmo, quinta-feira, dia 18, a gente também tem aqui uma apresentação de coral, estão todos convidados, né? E vocês também podem seguir na nossa programação através do @mmgerdau nas nossas mídias. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois, né? Obrigados às instituições que representam aqui também, e ao nosso público. Até uma próxima visitação. Boa tarde para todos e até breve. Boa tarde. Até breve. Tchau. Tchau.